vai do jeito certo e pra pessoa certa. Palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Boa noite, é com muita alegria que nós estamos dando início ao programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Já quero acolher as pessoas que estão aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso, acolher você que está em casa, nos acompanhando pela parabólica digital, pelo canal aberto. Quero acolher você que está em Icó, no Ceará, Juazeiro do Norte, Ceará, você que nos acompanha no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paranavaí, Maringá, Curitiba, região metropolitana, Fortaleza, sejam todos bem-vindos. Você que está nos acompanhando, você também pode interagir conosco através do Facebook da TV Evangelizar. facebook.com/TV Evangelizar. Nós publicamos um vídeo há alguns minutos. Você vai entrar no Facebook, logo embaixo, comentar qual a cidade, qual o estado que você está nos acompanhando nesse momento. Sempre na volta do intervalo eu estarei interagindo com você. Então entre aí, facebook.com/TV Evangelizar, coloca a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Eu passo agora a palavra para o Dom José Antônio Peruso. Olá, William, Felipe, Jean, colaboradores desse nosso programa Conhecendo a Palavra. É uma alegria para mim voltar a evangelizar, reencontrá-lo, querido telespectador, querida telespectadora, e até agradecer. Sabe, William, este final de semana que passou, eu estive em Recife, havia um encontro missionário, 4º Congresso Missionário Nacional, tinham solicitado a minha colaboração, fui até lá. Mas, William, é bastante gente que participa do Conhecendo a Palavra e quer conhecer a palavra lá naquele Nordeste. Quantas pessoas que agradeciam por isso e, não a mim, mas mostravam a alegria por conhecer a beleza da palavra. Isso me fez recordar a primeira vez que me propuseram um programa ao vivo. Eu nunca fizera. Tremi, temi, mas que graça. Aquilo que a gente sabia, mas só quando experimenta é que tem uma noção precisa do quanto é grande o bem que se pode fazer mediante os meios de comunicação. É gratificante. Infelizmente, são muitas as más notícias. Conhecer a palavra, neste caso, é levar boas notícias da parte de Deus. É por isso, aqui venho e venho com alegria. Nosso tema, vou recordar, você, querido telespectador, que gosta de participar, tem a Bíblia em mãos, queira abri-la, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Também vocês que vieram até aqui, muito obrigado. Todos nós, voltemos nossas atenções para a palavra, porque Deus gosta de pronunciar-nos sua afeição misericordiosa. Lucas 15. Mas não vamos, evidentemente, todo o capítulo. Nós começamos da outra vez, no capítulo 15, versículo 11 a 32, que é a parábola do filho pródigo. Mas, para contextualizá-la, nós vamos retomar. Você pode começar, William. Interessa-nos, você telespectador pode ver aqui, 11:32. Mas para compreender 11:32, o filho pródigo, importante é que comecemos nos versículos 1 e 2. Pode ir, por favor, William. Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. O
Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Só um instantinho, William. Todos. É uma forma de Lucas dizer que, não é que absolutamente todos, aqueles que o procuravam, mas que a todos o Senhor pronunciava uma palavra, aproximavam-se para ouvi-lo. Não esqueça, telespectador, vocês que vieram até aqui no auditório, William, na cultura bíblica, quando uma pessoa fala, se eu lhe falo, não é que eu apenas pronuncio algumas ideias. Não esqueça, telespectador, no pensamento bíblico, quem fala é como se saísse de si para viver na pessoa que ouve. E quem ouve não apenas aguça os ouvidos, é como se abrisse o seu coração, através do ouvido, para acolher a pessoa que lhe fala. Então todos os publicanos aproximavam-se para ouvi-lo. Não era para escutar suas ideias, mas para acolher a sua pessoa. Tenhamos bem presente isso. A narrativa do filho pródigo é apresentada para pessoas pecadores. Publicano era considerado uma racinha sem vergonha. Mas, querendo ouvi-lo, passariam a um processo de mudança a partir de dentro. Porque quem ouve, acolhe a pessoa que lhe fala. Os publicanos, pecadores, ao ouvi-lo, acolhiam-no e iam passar a ter os pensamentos de quem eles amavam e acolhiam. Não esqueçamos disso. William, recomece, por favor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam. Notemos, olha, um contraste. Publicanos ouvem, fariseus e escribas murmuram. E daí? Esse homem recebe os pecadores e come com eles. E daí? Contou-lhes então esta parábola. A parábola do filho pródigo é resposta aos fariseus e escribas, porque murmuravam contra Jesus, pois que ele, Jesus, punha-se à mesa com publicanos e pecadores. Comunhão de mesa é comunhão de vida. Entendamos, William, eu sei que você não é, mas agora, para que o telespectador compreenda, imagine se um publicano e pecador, mas daqueles sem vergonhas. Não é que esses pecadorzinhos aí de meia pataca, amador. Pecador sério. Se Jesus se punha à mesa com ele, comunhão de vida, mas comunhão com o pecador? Não. Notemos, para Lucas, já falei da outra vez, vale repetir. Não é que Jesus se põe em comunhão com os arrependidos. Agora, arrependeu-se, então está em comunhão. Não é assim. O pensamento de Lucas é diferente. Jesus se aproxima do pecador para que ele se arrependa. Entendamos. O perdão não é dado a quem se arrepende, é oferecida a bondade de Deus para que o pecador se arrependa, para que tenha confiança. Para mostrar isso, vieram as parábolas. Nós já conhecemos a parábola da ovelha perdida, conhecemos a parábola da dracma perdida, mas nós nos ocupamos com o filho pródigo, assim chamado filho pródigo. E nós fomos até o capítulo 15, versículos 16. Vamos ao 17,
Afinal, acho que nós já conhecemos, foi lida da outra vez e é sobejamente conhecida. Então, nós vamos continuar hoje aonde paramos, a partir de onde paramos da outra vez, e nós paramos no versículo 16, se eu não erro. E daí vamos ao 17, leia o 16, o 15, comece para ler, mas interessa-nos o 17. Vai lá, William. 15. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Era a maneira, era a pior da condição humana que se conhecia naquele tempo. O mais repulsivo dos trabalhos. O suíno, coitadinho do nosso suíno, irmão suíno, de carne tão gostosa, mas aqui é porco. E porco, naquela cultura, era considerado o mais abjeto dos animais. Vai lá. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. A comida para os animais, porcos tinha. Para ele, nem alimentos que serviam aos porcos se preocupavam em oferecer. Linguagem, uma imagem para dizer o grau de miséria moral e afetiva que tinha chegado este filho. Mas vai, sigamos. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Esse é o versículo 17. 17. Então, queiram colocar aqui, olha aqui. Vale a pena, William, leia só o início. Queira acompanhar aqui, porque a sua voz é muito mais maviosa aos tímpanos dos telespectadores. Então, aqui eu vim para servir ao seu protagonismo. Vai lá, leia. Então, caiu em si e disse. Cair em si. Dizem que cair em si, William, não sei se você já experimentou. Cair em si dói muito mais do que cair da escada. Cair da escada machuca só por fora. Cair em si é voltar-se para a própria interioridade e tomar consciência do grau de miséria e baixeza que chegou. Por isso que dói mais. Foi traduzido cair em si. Lucas escreveu, na linguagem grega, tendo voltado para dentro de si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui a morrer de fome. A maneira como ele escreveu, Lucas, e eu aqui a destruir-me de fome. Eu que me destruo, porque abandonei a casa do meu pai, torrei todos os bens, quis dispensar o amor de casa. Não esqueçamos, Jesus está a falar para escribas e fariseus que murmuram. Eis onde o lodaçal em que vim parar, o fosso. Na fossa a gente sabe o que vai. Estou na fossa. Na mais repulsiva e repugnante desgraça e miséria que se podia expressar naquele tempo. Sem meu pai, cerco-me de excrementos. É assim que estou. Caiu em si. E que tombo, hein? Bem, nós tínhamos parado aqui. O versículo seguinte pode nos ajudar a compreender o andamento da narrativa. Por favor, William. Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vou-me embora. Traduziu assim. Lucas escreveu literalmente, ele escreveu assim: tendo me levantado, irei até meu pai. Para facilitar, foi só, vou-me embora.
Mas qual é a diferença? Aponta para verbos de ação e de movimento. Estou na miséria. Há uma dupla atividade. Levantar-me. Definir uma meta. Começo o caminho. Está em movimento o processo de conversão. A conversão começa sempre por um processo de introspecção. Olho para a minha interioridade e percebo-me naquilo que tenho de mais pobre, naquilo que sou mais mísero. Não para me condenar, que isso é apenas sentimento de culpa e não necessariamente faz bem. Mas eu tenho algum caminho. Se eu me puser em pé e definir um caminho de retorno. Vale observar aqui, vou-me embora procurar. Uma viagem difícil, hein? Mergulhado no fosso. Levantar-me, pôr-me em caminho, as últimas forças que tenho, as últimas energias que me restam, dedico-as a quem? Aqui, meu Pai. Esta expressão, meu Pai, com esse adjetivo possessivo, ainda indica que no seu raciocínio, vou-me embora, aquele homem que outrora lhe dera e lhe partilhara com ele os seus bens, ainda ele espera, meu Pai. É a única chance que tem. Eu só tenho o meu Pai. E vou dizer, Pai, assume sua condição de filho. Porque suas aventuras e os amigos de aventuras não estão mais. O patrão do último emprego não lhe reservava nem o alimento dos porcos. Ele estava a destruir-se de fome. Era ele o sujeito. Mas meu Pai é a única possibilidade. Sem forças, sem recursos, sem dinheiro, sem direitos, sem honra. Ficou o quê? Meu Pai. O restante já estava perdido. Bem, vamos, Pai, ele está a falar consigo mesmo. Vou-me embora procurar meu Pai e vou lhe dizer. Ele está a dizer um solilóquio, assim chamado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. É impressionante essa expressão. Pequei contra o céu, para referir-se a Deus. Pequei contra ti. Ele está a referir, a indicar que numa mesma opção de vida, feriu a Deus, ofendeu a Deus e ofendeu a pessoa humana. Quando pecamos contra o amor humano, ofendemos, machucamos pessoas e machucamos Deus, fonte do amor. É a condição do filho que está aqui. Ele tem consciência, agora que conheceu sua miséria, que experimentou sua pobreza, sente saudades da amizade de Deus e do amor do Pai. Ou ele se afunda na desgraça, ou então alguém será bom com ele para tirá-lo daquele inferno. E a parábola está dirigida a fariseus
e escribas que murmuravam. Não esqueçamos. Vamos mais um pouco. E aí o outro versículo, o versículo 19. Segue, por favor, William. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele veio para casa pedir emprego, né? Filho. Não tinha mais esse direito. O pai não tinha mais deveres com ele. Nenhuma responsabilidade. A parte sua eu te dei. Arrebentou-se. Pague por isso. Impressionante. A única chance que ainda se abria para ele, é que ele pudesse ter um emprego na casa do meu pai. Ele não fala da sua situação jurídica. Ele não reivindica nada. Ele não tem nenhuma exigência a fazer. Ele tem consciência, a linguagem do que ele perdeu, sua dignidade. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, se um emprego, ele reconhece que sua honra se fora, a identidade. Não é mais filho. Ser chamado, esta expressão, já não sou digno de ser chamado. Esta está em voz passiva. Em voz passiva, no modo como escreveu Lucas, está a dizer, não apenas ser chamado, eu não sou digno de ser teu filho. O pior que poderia me acontecer, pai, é não ser teu filho. E não sou mais teu filho. É toda uma linguagem que Lucas usa para dizer o grau de miséria na qual se encontrava aquele filho mais jovem, o que significou de miséria para ele por ter se distanciado da comunhão e do convívio com o pai. Então trata-me como um dos teus servos, isto é, não tem nada a reivindicar, mas meu pai, não está nesse versículo, mas está no outro, mas pai. Ou seja, eu não sou digno de ser filho, mas você, pai, pode ser pai. Eu ainda agora aceito. Pai. Outro direito ele não tem. Ser filho não pode pretender isso. Mas sonhar que aquele continue pai, ainda ele pode pronunciar este sonho. Pai, vim aqui, eu, e trouxe comigo tudo o que eu tenho de misérias. Olhe para mim, meu pai. É até comovente. É uma das páginas mais belas de toda a Escritura Sagrada. Mesmo que seja bela a página, o pessoal do intervalo é implacável. Então, por razões de segurança, senão eu apanho depois, eu vou sorrir agora para eles. Eu quero lembrar você, telespectador, que você pode baixar o aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. É só digitar lá, obra Evangelizar é Preciso, você vai poder assistir a TV, você também vai poder ouvir a rádio Evangelizar é Preciso. Nós vamos para um breve intervalo cantando, voltamos já. Andei por onde não podia andar e vi o que eu não queria ver. Desprezei o bem que
sente quando Cristo segurou. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Já estamos de volta e vamos agora às mensagens do Facebook da TV Evangelizar. O César Augusto e a Fernanda diz assim: boa noite, estamos acompanhando pela internet aqui do estado do Paraná. A Simone, boa noite, sou de Campo Alegre, Santa Catarina, obrigado por nos evangelizar. Maria da Paz, Itapajé, Ceará. Vera Leitão, boa noite, povo de Deus. Amo o bom humor do Dom Peruso, Carnaubal, Ceará. A Joyce Ferreira, Itapipoca, Ceará. Vera Lúcia, boa noite. Palhoça, Florianópolis, Santa Catarina. Lourdes Claro, de Dois Vizinhos, Paraná. Fátima Silva, sou de Fortaleza, sua bênção, Dom Peruso. Cristina Maria, boa noite. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eronilda Teixeira, sou de Fortaleza, sempre acompanhando vocês. Quem é esta que ama o bom humor? Vera Leitão, de Carnaubal, Ceará. Vera, você não sabe como é complicado aqui nos intervalos. Até o William, que fica sorrindo aqui para a câmera, desligou tudo isso daqui. Eu tenho que sair correndo, porque senão ele fica furioso. Olha aí, olha como sorri agora. Veja aí. Tem que sorrir, né? E agora veio a Andréia, né, Andréia? Antes não pôde chegar antes, mas sabe que eu observava de lá? Agora que você veio, até o Felipe fica mais bonito perto de você. Para mim é uma honra poder estar aqui, viu? Tá bom, então continue a embelezar o Felipe. Vamos lá. Gente, entendamos isto. Se puderem colocar a tela outra vez aqui, que eu gostaria de destacar o seguinte. Voltemos. A única chance daquele jovem é que, ao retornar, aquele de quem ele não é mais digno de ser filho, assim se considerava, ainda aceite o título de pai. Não esqueçamos, não é ele que agora ficou bonzinho, é a memória de que o pai sempre fora bom. Cultivar a feliz recordação, cultivou a feliz recordação, tendo mergulhado na miséria, ainda aflorou a antiga recordação do meu pai. E aí, o versículo seguinte, 20, pode nos ajudar, por favor. Pode ler, William? Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele ainda estava longe. Quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Impressionante que usa só uma frasezinha, né? Estava longe, vou voltar. Não fala mais nada do caminho do retorno. Só que caiu em si. Vou voltar. E a atenção o evangelista quer agora que o leitor concentre, foque sua percepção atenta para a figura do pai. E daí ele começa a falar. Partiu então. E Lucas começa a narrar. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai, duas vezes, o destaque é para a figura do pai, ouviu. Observemos aqui quantos verbos agora para o pai. Verbos em que o pai é sujeito. Ele ainda estava longe. Quando seu pai ouviu, encheu-se de compaixão, correu,
lançou-se-lhe, beijou. Todo um conjunto de ações do Pai, que nós temos que observar agora mais atentamente. Tudo agora, sempre é o Pai a agir. Apenas ouviu, encheu-se de compaixão. Quando Lucas escreve, encheu-se de compaixão, é para falar dos sentimentos de Deus pelos seus. Deus que se enche de compaixão. Não esqueçamos, os escribas e os fariseus murmuram. E são muito religiosos. Um bom judeu, naquela época, tinha as 18 bênçãos que recitava várias vezes ao dia. Era muito religioso, eram muito religiosos. Não era falta de templo, de sacrifício, de religiosidade, de expressões culticas. Não faltava nada disso a fariseus e a escribas. Conheciam a lei religiosa e as escrituras do Antigo Testamento em todas as suas minudências. Não havia nem ponto nem vírgula que lhes passasse desconhecido. Mas tinham murmúrios. Quando o Pai encheu-se de compaixão, se lembra bem, William, vou lhe recordar, o bom samaritano, recorda? Recorda, leitor? Telespectador? Passou um samaritano e viu aquele homem, encheu-se de compaixão. Quando alguém se enche de compaixão, surge alguma reação imediata. O modo como escreve encher-se de compaixão, agitam-se-lhe as vísceras, a interioridade se estremece, dói ao ver a dor daquele que sofre, um nó na garganta aflora, sente o coração a bater na boca, é assim que se diz, é esta a sensação. O Pai viu, doeu-lhe e correu. Correr para um pai de família, e esse aqui mais ainda na parábola, porque tinha muitos bens, pelo que parece, eu estava bem. Um homem correr ao encontro de outro, era um tipo de atitude inconveniente, não pouco cordial, mas pouco refinada. Isto é, ao ver o filho, naquele estado ainda, o pai perdeu todo, deixou de lado todos aqueles critérios de uma deferência de um homem que se fazia respeitar. Foi-se tudo. Agora, só existe aquele filho diante dos seus olhos. Naquela situação trágica, impressionante, correu com paixão, lançou-se-lhe ao pescoço. É uma expressão idiomática. A expressão idiomática é como responder. Vamos usar uma expressão idiomática que quebrou o pau. Não é que houve 2 pedaços de madeira que se fragmentaram. É uma expressão idiomática para referir-se a uma briga. Também aqui, lançou-se-lhe ao pescoço, está a falar de uma emoção muito forte, que o pai não domina. Lançar-se ao pescoço é perder toda a capacidade de dominar os sentimentos e emoções, é dar vazão à totalidade de toda a sua comoção. Aquele filho, naquele estado, deixa o pai sem qualquer outra expressão, senão que a inteireza do pai se volta para o filho, para abraçá-lo. Nenhum critério, nenhum outro critério, nenhum raciocínio. Está vendo?
Viu no que deu? Aprendeu agora? Nada. É o filho que agora precisa do pai. E o pai não tem outra oferta a lhe dar senão seu amor. Não dá chances a que o filho diga: pai, pequei contra o céu e contra ti. O pai não quer o filho que se humilhe. O pai quer o filho. Ele se voltou, o pai inteiro, sem qualquer reflexão, cobrindo-o de beijos, para usar uma linguagem profundamente vinculada aos afetos. Não existe outro raciocínio, senão os afetos e a ternura. O filho lidava com porcos? Para a cultura da época, quem lidasse com porcos estava num grau da mais baixa humilhação, na mais abjeta das condições subhumanas, num grau de impureza terrível, na forma mais repulsiva de distanciamento de Deus. Está distante de Deus, está distante dos outros. Não pode ser tocado alguém que está nesse estado de impureza. Ainda mais que fora em um território pagão e convivera com os pagãos, impuro duas vezes, porque por causa do convívio com os pagãos, e muito mais, lidara com porcos. Um bom judeu deveria passar no templo, se tocasse nisso, e se purificar. E o pai se lançou ao pescoço. Nenhuma outra reflexão de tipo religioso, ou racionalidade, ou jurídica, nada. Seu filho está aí. Com isso o pai está a dizer, é um sinal, esses verbos todos, de que o pai nunca deixou de amá-lo. Bateu os olhos, correu. E foi o pai que viu. Ele ainda estava longe quando seu pai ouviu. Parecia que estava à espreita. Será que ele volta? Isto para falar uma linguagem humana, para destacar o quanto Deus sonha com filhos seus que se distanciaram. Filhas também, Andréa. Não vai pensar que porque vocês são mais bonitas, são mais santas. Nada disso. Melhor voltar para a casa do pai antes cair em si. Que dói cair em si. Mas depois, observemos. É toda uma linguagem repetida, salientada e destacada. É um comportamento surpreendente para um homem cuja autoridade era indiscutível. Com a autoridade que ele tinha, ele podia ficar observando os passos míseros do filho que ia chegar todo cheio de vergonha. Toma consciência. Quem não aprende no amor, aprende na dor. Não é assim que se fala? O pai poderia ter dito isso, né? Nada. Nenhuma reflexão desta natureza. Ou seja, o amor do pai estava acima de qualquer outra lógica. Voltemos. William, releia os versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. A lógica dos fariseus era: a quem tem méritos, a quem tem virtudes, bênçãos de Deus. A quem tem pecados, punições. E Jesus está invertendo todos os critérios. Deus não é alguém que oferece prêmios a quem merece e punições
a quem não correspondeu. Como se o seu modo de ser justo fosse um somatório de virtudes e de erros de alguém, e nesse equilíbrio vai dar prêmios em certos momentos, equilibrar com outras punições e deixar o sujeito purificado. De novo, não é que Deus perdoa quem se arrepende. Não é assim. Deus perdoa para que se arrependa. É quase como a criança que o adulto quer conquistar, a criança fica retraída, mas pega uma bala, oferece a bala, e a criança aceita, oferece a bala, e porque quer a criança. Deus oferece o perdão para não perder o filho, do qual sentiu saudades e gostaria de saltar sobre ele e dar-lhe um abraço. Para usar a linguagem do versículo 20. Vamos ao 21, por favor. Temos uma moça lá nos bastidores, que vocês não sabem, não a veem, é a Roberta. Mas ela é muito atenta. Eu falo aqui, ela atua lá, e você vê aí. Tem bastante gente ajudando, vocês não imaginam. Fora o William, que foi só esquecê-lo, ele já começou a sapatear. Voltemos. Versículo 21. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Agora ele está fazendo aquilo que antes, tendo caído em si, Lucas escreveu, não caído em si, tendo se voltado para a sua interioridade, percebera uma grande miséria de sua parte. Só aquele lá, meu pai, de quem ele nem tem mais direito de ser filho, mas ele tem direito de continuar meu pai. Será que ele quer continuar meu pai? Trouxe sua miséria para casa. Pai, pequei contra o céu e contra ti. É impressionante. O filho nem pôde falar ao pai o que pretendia, e o pai já saltara sobre ele, em seu pescoço, para beijá-lo e abraçá-lo. Isto o que significa? Não apenas que o pai mostrou sua benevolência e sua grandeza amorosa, mas agora sim o filho percebera quanto fora grave o seu pecado. Agora que estava numa linha de contraste, um pai que já tinha oferecido ao filho, atendido aos seus direitos em tudo, só tinha sua gratuidade a oferecer. E o filho que tinha tornado uma história mísera aquilo que era uma fonte de bênçãos. Agora, diante da bondade do pai, o filho percebe a gravidade do seu erro. Ou vai se humilhar ou se envergonhar, ou vai deixar-se abraçar por seu pai. Qual é a chance? É este o modo de Deus exercer a sua soberania. Não é a lógica de quem tem muitos méritos, mas é a lógica de quem se deixa amar por Ele. Mas então, e o meu esforço? Daqui a pouco compreenderemos. Precisamos agora olhar para nesta parábola, perceber como é que Deus age. Não é alguém que faz contas para prêmios e punições, mas que anseia para que deixem-se abraçar por eles aqueles que ele nunca queria ter perdido.
Não esqueçamos. Por isso, celebrar o perdão, nós que temos o sacramento da reconciliação, não é aproximar-me do ministro da reconciliação para eu apresentar uma listinha ou listona de misérias. Eu vou reconhecer sim, não para que eu me humilhe, mas porque Deus deseja dar-me um grande abraço. Então eu vou até lá, como que se repetisse hoje os movimentos daquele filho de ontem. Sigamos, observemos mais. Pequei contra o céu e contra ti. Esta forma quer dizer o quê? Esse escrito assim, em forma pequei. Aqui está no passado, na nossa língua, em português. Na língua grega, o tempo verbal e o modo verbal que escreveram aí, era uma espécie, auristo, complexivo. Não existe na nossa língua, mas quer dizer, Pai, eu estive permanentemente em pecado contra o céu e contra ti. Não foi só no dia que eu fui embora daqui. A partir daquele dia eu vivi uma constante, permanente, duradoura e grave ruptura contigo. O meu pecado foi muito maior do que só sair e ir embora e torrar a herança, a parte que me cabia. É ter renovado a minha recusa à tua comunhão, a comunhão contigo. Olha aqui a miséria na qual eu fui parar, Pai. Eu tenho uma história de recusa do teu amor e você, eu não tenho outra coisa agora. Eis a minha miséria. Tem um emprego para mim? Eu que fiquei anos recusando-te. O pai poderia dizer, ah é? Agora então você aparece. Recusou-me por anos e agora está aqui. Era o grande sonho que o pai acalentara, de um dia poder, meu filho. É a parábola que Jesus usa para retratar o modo de Deus desejar abraçar aqueles que se afastaram. Digamos assim, tudo se tornou muito pequeno, inclusive aquele pecado, diante da grandeza do amor do Pai. Aquilo que Agostinho dizia, que a nossa capacidade de pecar é muito menor do que a de Deus de perdoar. Nossa, tem que caprichar para ficar longe de Deus. Tem que se esforçar, tem que renovar a dureza de coração, falemos assim. Porque Ele está como que à procura. Não porque tem carências, mas porque transborda de afeições paternas por aqueles que Ele nunca desejou ter perdido. Ou seja, um pecado que perdura, ou foi permanente, não foi um pequei, porque um dia eu fui embora e acabou. Como se restringisse a um ato, acabou aqui, fiz aqui e errei aqui. É uma história de rejeição renovada do Pai. Pai, eu te rejeitei sempre, agora estou aqui, eu e minha miséria. Tenho emprego? Ei, você telespectador, se tem algum filho ou filha, vocês que estão aqui, chega um filho e diz, pai, você me perdoa, mãe, você me perdoa, teria coragem de dizer, não perdoo, até se quisessem não seriam capazes. Se nós humanos somos assim, eis a imagem que ele buscou para dizer, para falar de quem é o Pai. Ou seja, intervalo de novo, o Pai é muito misericordioso, mas eu estou bravo.
Vamos fazer intervalo. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e nós queremos continuar evangelizando, levando a palavra de Deus, o pão da palavra, a tantas pessoas que têm fome do conhecimento das coisas de Deus. Muito obrigado a você que é associado fiel, já fez a sua contribuição nesse mês de setembro. Você que ainda não contribuiu, faça a sua contribuição para que nós possamos continuar evangelizando. Se você ainda não é associado, você tem a oportunidade de nos ajudar, tornando-se um associado nessa noite. 41 3221 6060, tecle 1. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Vamos ler mais algumas mensagens aqui no Facebook da TV Evangelizar. A Lourdes Claro, de Dois Vizinhos, Paraná. A Rita Oliveira, nos acompanhando pela internet, mora em Serrinha, na Bahia. Edinalda Siqueira, nos acompanhando em Franca, São Paulo. A Maria José, nos acompanhando em Natal, Rio Grande do Norte. Jeane Oliveira, nos acompanhando em Frei Paulo, Sergipe. A Solange, nos acompanhando no Ceará. Jéssica Silva, São Caetano, Pernambuco. Regina Maroni, nos acompanhando em Taquarituba, São Paulo. Aura Almeida, nos acompanhando em Pombal, Paraíba. Verinha Santos, nos acompanhando em Pernambuco. Mas, dois vizinhos, como é que é? Lourdes Claro? Lourdes Claro. Ô Lourdes, dois vizinhos. É no sudoeste do Paraná, minha diocese, ou a diocese onde eu era bispo antes de vir a Curitiba. Palmas Francisco Beltrão, dois vizinhos. Mas aqueles dois vizinhos são uma simpatia de vizinhanças. E a cidade muito simpática. Um grande abraço a quem acompanha desde lá. E a todos mais, é gratificante. Não podemos nos envaidecer, porque senão vai aparecer mais o mensageiro do que a mensagem. E isso seria um erro. Como Paulo. Servos da palavra, servos do Senhor. Então, com todo o seu charme, só servo, menos o Eu estou do seu lado, né? Isto. Vamos lá? Continuemos um pouco mais. Vamos observar o Pai. Gente, é muito bonito a estrofe, fui eu que pedi o estribilho. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto. Eu só tenho minha miséria a te oferecer, Pai. Mas, com que desejo eu queria voltar para casa? E aí? Leia, por favor, William. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e vesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ide depressa. Aqui está o que é um anseio, é um desejo forte de recuperar a dignidade do filho. Ele chegou numa situação tragicamente mísera. Vamos recolocar este filho no lugar de onde nunca deveria ter saído. Façam isso depressa. Aliás, quando entra depressa no Evangelho de Lucas, é interessante. Maria foi apressadamente para as montanhas da Judéia.
foi lá ver o que Deus tinha feito. Isabel, ela não foi lá ajudar Isabel, a vovozinha que agora ficou grávida. E daí precisava, uma mulher, esposa de sacerdote, tinha todas as ajudas de que precisava. Foi ver o sinal de Deus e foi com pressa. Lembram dos pastores? Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu o Salvador, o sinal, é uma criancinha. E eles foram depressa. Em Jericó, Jesus passou, olhou para Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus e foi visto. Subiu a um sicômoro, uma árvore cheia de folhas. Baixinho se esconde atrás das folhas e vê tudo. E foi visto. Zaqueu, desce depressa. E ele desceu depressa. Agora aqui, depressa, rápido. O pai tem um anseio vigoroso de recuperar a dignidade do filho. Ide depressa. Só isso. E daí? Ide depressa e trazei a melhor túnica. A melhor veste. Veste de honra. Quando alguém ia receber um hóspede importantíssimo na sua casa, preparava a melhor veste que podiam dispor para vestir o visitante. É como se o pai estivesse com a veste pronta. Se um dia ele voltar, a veste já está aí. Olha o sonho. Ponham a melhor veste. A veste significa dignidade. Corram, rápido, tragam a veste. Quando um rei queria premiar um dos seus súditos na antiguidade, mandava confeccionar uma veste belíssima. E este vestia, e vestido, desfilava pelas ruas da cidade do reino para que todos vissem. Este está revestido da dignidade do nosso grande rei. Aqui é o filho, está revestido, recuperou a dignidade. Não porque ele tinha méritos, mas porque o pai tinha preparado. Apesar de tudo, continuou a amá-lo. Trazei a melhor túnica, revestiu-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ponde-lhe aqui, hoje à tarde até me fizeram uma correção, mas será que está certo? Está, é a forma imperativa. Sabe o que é o imperativo, William? Claro, ele sabe, mas ponham um anel no dedo. O que significa isso, um anel? É a única vez que usa no Novo Testamento. Ponham um anel. É a única vez que esta frase é usada. Não existe em outro momento do Novo Testamento. E quando existe é para colocar um anel no dedo daquele filho travesso que tinha levado ao fosso a fortuna do pai e a sua própria dignidade. Para ele um anel, não porque ele merece tudo isso, mas porque o pai o ama de um modo tal. O anel tinha também um selo, um sinal. Olha aqui, eu não sou digno, sou igual a esse filho aí, pecador como ele só. Mas o anel como um símbolo. Olha aqui, vai aproximar, olhem o meu anel. Isso aqui, com o selo, com o timbre, com a identidade. Este voltou a ser filho desta minha família. O anel no dedo, o pai quer que no dedo do seu filho esteja o timbre da família que ele, pai, gerara. Ou seja, ele voltou à pertença e à autoridade e ao respeito que a família tinha. Sandálias nos pés. Vejamos, a sandália era símbolo da liberdade. Quem era escravo naquele tempo andava descalço.
para que todos reconhecessem, este é um escravo. O outro que andava com sandálias, este é um homem livre. Pôr a sandália nos pés é reconduzi-lo à liberdade que tinha, que tivera outrora e que desperdiçara. Quem tinha dívidas também, quem estava endividado, hoje assina algum penhor, põe lá a casa em hipoteca, a terra, o carro, o patrimônio, e anda descalço. Andava descalço, quem estava endividado. Aqui o filho está cheio de dívidas com o pai e perdera toda a liberdade. Então o pai, só porque ama, traga a sandália, ponhamos as sandálias nos pés do meu filho. É interessante. Se por um lado o filho rejeitara tudo isso, porque preferir as suas aventuras, o pai multiplicou-se em vestes, em anéis e em sandálias, porque o seu grande anseio é de um dia poder reintegrar na sua casa o filho que estava perdido. Vamos um pouco mais, e aí o versículo 23 pode ajudar. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. A hora que fala de festa com novilho gordo, deixa que eu leio, tá, William? Porque você tem que cuidar do seu colesterol. Notemos, o banquete é sempre sinal de comunhão. Duas pessoas que se põem à mesma mesa. Quando duas pessoas na cultura judaica se põem à mesma mesa, é o compromisso. Não é só comer a mesma iguaria. Eu e você, a partir de agora, temos compromissos recíprocos de fraternidade. Somos irmãos. Voltar à mesa com o melhor dos pratos está a expressar, aliás, festejarmos. Na origem do termo festa, há um sentido de encontro. Festa não é para consumir, beber, comer, até se empanturrar. E isso é festa. Não. A festa é encontro entre pessoas. E neste encontro, o alimento é a linguagem da comunhão entre os dois. Então vamos festejar, tendo comunhão de mesa, porque o versículo 24 explica, e aí eles podem expor, por favor, por quê? Porque olhe aqui, ele falara de meu pai, e continua meu filho, porque este meu filho estava morto. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Você pode ler, por favor, capítulo 15, versículo 6, William? Versículo 6. E de volta para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes... Isso é o pastor que encontrou a ovelha. Convoca amigos e vizinhos, e daí? Dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Notemos, Lucas a toda hora fala da alegria. Os pastores anunciaram, o anjo anunciou aos pastores, eis que eu vos anuncio uma grande alegria,
E Maria cantou: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Isabel se alegrou, os pastores se alegraram, e Zaqueu se alegrou, todo mundo se alegra. Aqui no capítulo 15, quem se alegra é o céu. Haverá maior alegria no céu por uma ovelha encontrada. Veja o versículo 9, por favor, a mesma coisa. Siga lá, William. Versículo 9. E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Mas aqui é o filho. Bem mais que ovelha, bem mais do que dracma, é o filho. Gente, vamos aqui observar. No judaísmo, também no Antigo Testamento, a conversão era resultado de um esforço pessoal, de muito jejum e de muita penitência. Este é o sinal de alguém que está em processo de conversão. Agora, o sinal da conversão é festivo. No versículo anterior, por favor, se puderem, o 23, vamos comer e festejar. Sinal de penitência. Não é punir-se pelo erro feito, praticado, mas é festejar o encontro ou a comunhão reencontrada. Na celebração do perdão, e olha que maravilha que nós católicos temos e com que frequência desmerecemos. Não vou lá confessar meus pecados. O padre é pecador, o padre também é pecador. É. Já pensou se ele não fosse? E eu vou me confessar com um perfeito? É muito humilhante. Agora, não é tanto aqui a questão de humilhar-me. É celebrar e cultivar a alegria pelo perdão recebido. É isso que Lucas quer que o leitor compreenda. Vamos ao 24, por favor. Retornemos. Façamos festa porque meu filho estava morto e voltou a viver e foi reencontrado. Perdido e foi reencontrado. No caso de Jesus, agora aí, versículo 1 do capítulo 15, os fariseus murmuravam, Jesus festejava o encontro daqueles que foram reencontrados. Sigamos um pouco mais, porque o nosso tempo é limitado. Não foi o filho que se salvou. O filho voltou para casa com sua miséria e veio pedir emprego. Foi a bondade do Pai que o reabilitou. Não sou eu que me salvo. É a bondade misericordiosa de Deus que me oferece o seu perdão. Sigamos um pouco mais. O 25. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música, o barulho de dança. Ele estava no campo, trabalho, uma vida regular. Este nunca tinha errado. Pode ver o versículo seguinte como mostra isso, por favor, 26. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo, não entendera nada. Notemos, o pai viu de longe e correu. O filho não ouviu o ruído, a música e a festa e nem hipotizou. O pai desejava o retorno do filho, o irmão. Agora que se arranje, aquele que torrou tudo, que experimente a miséria e a dor da amargura pelas cabeçadas que deu. Vamos ao versículo 27. Ele respondeu, notemos o criado, é teu irmão que voltou.
reconhece o criado, é teu irmão, teu pai. Nesse versículo aqui estão as relações todas. E o novilho gordo porque recuperou seu filho, são e salvo. Observemos o quanto destaca o critério de relação aqui. É teu irmão, teu pai, seu filho. Interessante. Voltaram os dois. Um voltou para casa para pedir emprego. E outro voltou para casa, não tinha nada, nem a oferecer, nem a pedir. O versículo seguinte pode ajudar um pouco mais. Mas ele ficou com raiva. Como os fariseus, lembram? No versículo 1 e 2. Eu não queria entrar. O pai saindo, aqui está insistiu, porque traduziram insistiu. Mas Lucas não escreveu insistiu. Como se fez um pouco e depois cansou. Não. Insistia. No passado, se eu digo, ele cantava e permanecia cantando e continuou a cantar e tem um caráter durativo. Cantava. Aqui também insistia. Não foi uma insistência de momento. Foi um modo que durou, durativo, que perdurou, que se estendeu e o pai insistia. Ele ficou com muita raiva, não queria entrar. O pai saiu. É a segunda vez que o pai sai. O pai saiu para receber o filho que voltava. O pai saiu para convidar o outro que nunca errou a participar da festa. Entendamos um pouco mais onde está a questão central, e aí o versículo seguinte nos ajuda. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com amigos. Entendamos o que o filho esperava do pai. O primeiro, que fosse seu pai. Vou voltar à casa de meu pai. Esse aqui não usa a palavra pai em nenhum momento. Eu trabalho para ti, como se fosse escravo. Até usa um termo grego, doulein, um verbo grego. Eu sou seu servo há tantos anos. Nunca transgredi nada. Perfeição. Obediência plena. Mas o que queria do pai? Um cabrito. Só isso. Não desejava o amor do pai. Desejava a recompensa por seus méritos. Nunca desobedeci. Ou seja, qual destes dois filhos deu ao pai, ou possibilitou ao pai mostrar sua paternidade? Aquele que voltou ou o outro que nunca transgrediu? O pai nunca fora tão pai quando correu, abraçou o filho e o beijou. E a melhor veste, a melhor festa, o melhor novilho, a sandália, o anel. Esse aqui não. Nada. Não deu ao pai a chance de deixar-se amar pelo pai. Só um cabrito queria. Vamos mais, observemos. Mas quando chegou esse teu filho, não é meu irmão, né? É teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, para ele matas o novilho gordo. Qual dos dois acolheu o pai como pai? É verdade que o primeiro foi muito grave o seu pecado, mas viveu do amor do pai. O outro não tinha pecado nenhum,
mas nunca se deixou amar pelo Pai. Vamos concluir. Para quem houve um pecado grave, o melhor caminho, que se distanciou de Deus, voltar para Ele. Para quem nunca se distanciou de Deus, o melhor que tem é participar da alegria daqueles que voltaram. Os 2 filhos precisavam converter-se. Conversão, voltar para a casa do pai. O outro, aceitar, amar o irmão como irmão, ou aceitar os critérios do pai e amar como o pai. Se não, vale um pouco mais, 24 minutos, só um pouquinho, por favor, vai ao último versículo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Não diz que o filho não entrou, nem diz que entrou. Está ainda aberta a porta. É para que cada leitor tome a palavra, leia e releia e responda ao pai se quer entrar na festa da misericórdia e participar da alegria do pai. Está aí aberto. A porta ainda não se fechou e o pai continua a insistir. Entra, vamos participar da festa do perdão e perdoar? Então, quem somos? O primeiro ou o segundo filho? Está aí. Talvez os 2, né? Então vamos voltar para a casa do pai, também porque não tem mais tempo. E eu temo apanhar antes de chegar em casa. Voltemos para a casa do Pai. Boa noite para todos vocês. Obrigado vocês aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. Você que está em casa nos acompanhando, todo o Ministério de Música, toda a equipe, Dom Peruso. Fique com Deus. Tenha uma ótima noite. Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Vou